Oi, prósperas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast, o podcast que inspiram várias mulheres por aí. Eu sou Marcela Saf, sou idealizadora desse projeto. Tô aqui com as minhas co-hosts Mari e Lou, como sempre, participando e me ajudando aqui nesse podcast incrível. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que ela também é minha aluna no MQP. É a Fernanda, ela é mãe do Bernard, que ainda tá no forninho. 7 meses, já tá com barrigão, viu, gente? Ela é esposa do Daniel e advogada atuante. Possui uma história de vida inspiradora e eu tenho certeza que ela vai tocar muito pra vocês. Bom, Fê, é um prazer ter você aqui com a gente. E conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que você chegou até aqui. Eu agradeço a oportunidade, é muito bom estar com mulheres e poder crescer junto com vocês. Mas a minha trajetória, ela não tem muito mistério, né? Eu cresci numa família mais tradicional, meu pai é pastor. Minha mãe também é evangélica, então eu cresci na igreja. E é claro que isso tem os desafios, né? De ser muito julgada, de ter que ser muito certinha e tudo mais. E aí, quando eu comecei a namorar o Daniel, eu quebrei todos os paradigmas. Porque o Daniel já tinha sido casado, ele já tinha um filho e ele não acreditava em Deus. Nossa, imagina seu pai, né? Surtou. Tem muito tempo que vocês começaram a namorar? A gente tá junto há 5 anos e alguns meses. Vocês já são casados? Sim. Vocês namoraram durante... A gente namorou, noivou e casou em 11 meses. Imagina o pai dela. Pois não, tá vendo? A gente quer 5 anos namorando. Gente. Não, mas é porque, assim, um namoro evangélico tinha que ter alguns certos critérios, né? Sim. E a gente também já sabia que a gente queria. Uhum. E o Daniel já tinha tido um casamento, né? Eu não podia privar ele dessa vida de casado, vamos Sim. dizer assim. Então eu falei, se a gente tem certeza, vambora. Vambora, gente. Vamos pra... E a parte da profissão mesmo, né? Como a Marcela já falou, eu sou advogada. Eu não sabia muito o que eu queria fazer da vida, não. E minha mãe falava assim comigo, minha filha, faz direito. Pra você ter uma estabilidade... A gente tá buscando a estabilidade até hoje, mas ok. E não, depois, mas agora tá no vai, caminho certo. Com certeza. E aí ela falou assim, depois você faz dança, teatro. Acho que minha mãe achava que eu ia fazer isso, sabe? Mas o pior que era... vender minha arte na praia. O pior é que ela tinha um pouco de razão, porque eu queria fazer gastronomia. Era minha paixão. Mas agora você pode fazer. Agora eu posso, exatamente. Mas aí eu fiz direito e comecei a me apaixonar pelo direito. Antes eu tinha feito um semestre de engenharia de produção e surtei total. Falei, gente, quem que faz um trem desse? Não tem jeito. Tem nada a ver comigo. E aí, fiz direito e aí, tamo aí. Já formei tem 5 anos. Mas você se encontrou no direito? Você gosta da área? Gosto muito. Lógico, você tem um certo choque de realidade quando você vê que não é como os filmes que você assiste, né? Sim, a gente não acha... Não é o suíte da vida. Não tem esse glamour todo, não. Mas eu realmente me encontrei, assim, sabe? Entendi. Eu, por exemplo, eu sou formada em Direito também. Muitas pessoas não sabem, mas eu sou formada em Direito. E eu fiz 5 semestres de Psicologia, mas aí eu engravidei do Miguel e era muito longe da minha casa, enfim, larguei. Mas o Direito, eu fui mais por isso, assim. Minha mãe chegou e falou, olha, você precisa fazer uma faculdade. Porque antigamente, assim, né, há, sei lá, 6 anos atrás... As pessoas tinham muito esse preconceito de, tipo assim, você tem que fazer uma faculdade pra você ser alguém na vida. E hoje em dia a gente vê que não é assim, né? Tem várias pessoas aí que têm uma prosperidade de vida, que têm uma vida financeira boa e não fizeram faculdade, né? Mas enfim, aí eu falei, beleza. Eu não gostava de matemática, então eu já tirei tudo que envolvia matemática, física, química, já tirei. E falei, bom, o que me restou foi o direito. E eu falei, vambora, né? E eu gostava de assistir esses filmes e tal. Aí eu fiz o direito, aí no último ano do direito, eu falei com a minha mãe, não é isso que eu quero, vou largar. Ela falou, o quê? Não vai largar, não. Você vai terminar, porque agora você falta 1 semestre, sei lá, 2, você vai fazer. Enfim, eu não exerço na área, por isso que eu te perguntei se você gostava da área e tal. Eu não gosto, admiro quem gosta. Gratidão. Porque não era uma área que eu gostava. Mas, assim, legal ter uma pessoa que gosta da área, né? Que gosta do que faz. Porque, normalmente, algumas pessoas formam e tal e fazem aquilo ali por fazer, né? E, enfim, continua a sua história. Não, e aí, assim... Mas, como eu tava falando, meu pai e minha mãe foram contra, né? O namoro, claro. No início, eles foram contra. Foram. E meu pai falou assim com o Daniel, olha, eu não te dou permissão. E eu lembro que o Daniel falou assim, eu não vim pedir permissão. Eu vim formar. Bom que o Daniel, ele é bem, né? Mas eu acho que, você sabe que eu acho que isso fez diferença. Porque meu pai deve ter pensado assim, nossa, ele realmente quer assumir a responsabilidade. Do que quer. Né? E hoje, graças a Deus, o Daniel, nesse processo todo, ele converteu, ele batizou. Hoje ele é diácono na igreja. Ele tá envolvido com os legendários. O que é diácono na igreja? Explica para as pessoas. Sim, ele serve. Ele fica na porta da igreja recepcionando as pessoas.
e faz a contagem de dízimos. Por exemplo, se precisar alguma família carente, precisar de cesta básica, Entendi. eles organizam, vai lá, faz visita, essas coisas assim, sabe? Tipo, servir Entendi. mesmo. Aham. E ele se encontrou nisso. Eu falo que, assim, Deus tinha um plano na vida dele, né? E eu fui o caminho, graças a Deus, por isso, né? Porque eu poderia ter sido desviada também. Sim, verdade. Aí é bom que ele foi, né? E aí seu pai começou a aceitar o Não, hoje relacionamento? eles se dão muito bem, eles são muito amigos. É assim, é até bonito, porque eu vejo que o Daniel, ele não teve pai. Ele não conheceu o pai dele. Então, Uhum. assim, ele vê essa referência no meu pai, sabe? Sim. É um homem Ele que ele tem seu pai como admira. se fosse pai, assim, Sim, dois. ele admira ele e eles são amigos de verdade, sabe? E assim, minha mãe também me manda mensagem pra ele falando que tá com saudade. Ah, é legal né, esse relacionamento. Sim. O meu pai e o Marcelo também se dão super bem. Eu, tipo assim, no início também ele não aceitava muito, a gente era muito novo, então, tipo assim, nós não, sei lá, será que é isso mesmo? Ele quer levar minha filha a sério? Eu acho que pai de mulher é mais assim, né, do que pai de homem. Assim. A Sim. gente tem mais esse critério, assim. E aí, também, hoje em dia, eles dão muito, muito certo. O Marcelo perdeu o pai novo, então ele tem o meu pai também como referência de pai dele, assim. Eles se dão muito bem, tipo, eu acho que meu pai gosta mais dele do que de mim. Mas tudo bem, né? Vida que segue, é isso aí. Mas e aí, continua. Não, e aí, assim, né, eu saí da faculdade, comecei a procurar lugares pra trabalhar. E, na verdade, eu tinha saído, não. O Daniel, ele já me seguia nas redes sociais, mas assim, a gente não se conhecia. Respondi alguns stories meus, mas ficava por isso mesmo. E aí, Difícil ela. um dia ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha uma indicação de estagiário. Ele não sabia que eu ainda não tinha formado, eu já estava no 10º período. Aham. E aí eu respondi assim, serve eu? Aí ele, como assim? Eu falei, não sou formada. Ele falou assim, não, então vem fazer uma entrevista aqui. Diz ele que quando eu cheguei lá, ele olhou e falou assim, eu vou casar com essa mulher. E aí eu comecei a trabalhar pra ele. E, tipo assim, em uma semana ele já tinha mostrado interesse. E aí eu falei, não, gente, esse cara é doido, né? Ele nem me conhece, eu sou filha de pastor. E eu falava pra ele, eu falava, ó, sou filha de pastor, comigo é coisa diferente séria. e tal. O buraco é mais embaixo. Aham. E aí, assim, eu neguei 5 pedidos de namoro dele, já que a gente, né? Eu queria uma coisa séria. E aí ele falou assim: olha, é a última vez que eu vou pedir. Aí quando ele falou a última vez, eu falei, ixi, agora é sério. Aceitar. Aí acho que eu vou aceitar. E aí a gente começou a namorar. E foi 11 meses, a gente já Então tava... vocês já trabalham juntos desde o início? Sim. Aí depois, a gente trabalhou em 2 escritórios juntos e deu super certo, gente. Eu fico impressionada. Tem Mas gente... ele era escritório de vocês? Não, era escritório... Não, a gente abriu o nosso escritório agora, tem mais ou menos Sim. 1 mês e meio. Aham. Mas a gente trabalhava pra outras pessoas, né? Eram Vocês trabalhavam pro site de câmara? Sim. Eu trabalhei lá, sabia? Não! Fiz estágio lá. Nossa, eu Fiz fiquei 5 lá. anos lá de estágio. Não, 5 anos. Fiz 1 ano e 5 meses de estágio lá. Eu acho que eu fiquei lá 1 ano e 7. E aí eu recebi uma outra proposta, que é o que eu estou hoje, que eu Aham. ainda não saí, né? E Mas eu você ainda pretende sair? pretendo, porque eu quero dar prioridade pro meu filho, né? Sim, E com lá, certeza. nesse meu outro trabalho, ia ficar muito complicado a gente fazer uma parte híbrida do trabalho, né? Meu chefe gosta que as pessoas estejam no local. Entendi. E eu falei assim, olha, no momento a minha prioridade é o meu filho. Eu não quero perder nenhuma parte dele, do crescimento dele. E aí eu decidi que eu não ia voltar. Aí a gente começou a trabalhar junto e tal, foi se conhecendo, né? E ele foi conhecendo também que eu tinha algumas complicações de saúde. Entendi. E até então, eu não tô lembrada se eu já tinha o diagnóstico quando eu conheci ele. Mas eu tava nessa busca, porque eu sempre passei mal desde criança. E a gente não conseguia descobrir, fazia milhões de exames. Chega uma época que eu falei com minha mãe, me leva num psiquiatra, porque eu acho que eu sou doida. Tô inventando tudo. Meu Deus. Sim, sério, assim, na escola, meus pais nunca eram chamados na escola. Mas uma época, a diretora falou assim, olha, a gente não sabe o que acontece com a Fernanda. Ela entra numa apatia crônica e a gente não sabe se ela tá bem, se ela não tá. Ela tá em outro mundo. E aí eu parei de fazer educação física, porque eu não conseguia mais. Eu tava muito cansada sempre. E aí, assim, as coisas foram mudando muito e sempre passando muito mal. Com a alimentação, não dormia, tomava remédio pra dormir desde muito nova. E procurando, né? Sempre procurando. Uhum. E aí, quando... Como foi descobrir, né? Conta pra gente um pouquinho do momento que você descobriu que você tinha uma síndrome e o quanto isso impactou a sua vida naquele momento. Tá, aí assim, depois de já ter passado em quase todas as especialidades, eu fui parar num... Você passou por todas, quase. Quase Você- todas, Meu Deus. sério. E aí, assim... Então é uma síndrome rara essa. ela é rara.
E aí, eu cheguei aí pro, tipo, um centro de pesquisa que era assim, os médicos estavam fazendo residência, tipo, pós-graduação, e eles atuavam na comunidade. Então, eu ia pra lá pra ver se, já que eles tinham interesse em descobrir coisas novas, se alguém ia me dar esse suporte. Aham. E eu fiquei lá mais ou menos uns 6 meses. E aí, por um movimento meu das mãos, uma mulher falou assim, nossa, eu acho que você tem uma elasticidade maior, seu dedo vira, sua mão. Deixa eu fazer uns testes. E aí foi fazendo um teste. Ela falou assim, olha, eu acho que você pode ter uma síndrome que chama síndrome de Ehlers-Danlos. Mas pra confirmar, você precisa passar numa geneticista, que era uma das únicas especialidades que eu não Você tinha passado tinha ainda. ido. Entendi. E aí eu consegui marcar, fiz teste genético, aí ela avaliou todo o meu histórico de vida, de exames da minha família. E aí ela me deu o laudo com o diagnóstico da doença, né? E aí assim, aí você começa, tá, graças a Deus não sou Mas doida. é genético essa É doença. genético. Entendi. Eu peguei, e sua mãe e seu pai? eu peguei da minha mãe. Só Ah, que, tá. olha que interessante, a minha mãe, ela tinha o gene, ela tem, né? Mas ele não manifestava. Ela teve Covid e ela começou com sintomas. E o meu já era desde criança. Desde quando você nasceu, então. Desde quando eu nasci. praticamente. Então, assim, na verdade, ele começou a ficar muito evidente com os 12 anos, que foi a época que eu virei outra pessoa. Entendi. E Mas é hereditário? é O médico hereditário. comprovou isso? Tanto que o médico já falou assim que existe 50% de chance do Bernard ter. E é através de um gene mutado. Isso. Aí, assim, por um lado, eu fico feliz, porque mesmo que meu filho tenha, eu já tenho um olhar preparado pra isso que os meus pais não tinham. Sim, não tinham com como. certeza. E aí, a gente consegue, a gente não tem cura essa doença, mas a gente consegue Moldar. isso, retardar alguns efeitos colaterais, tá mais atento, fazer uma fisioterapia, que é uma coisa que precisa, enfim. E Mas- quando eu. Mas conta um pouco pra gente dessa síndrome que Tá. você falou. Tipo assim, Quais os sintomas? O que. eu tenho. Todo mundo produz colágeno através do gene do colágeno, né? Acho que é assim que fala. O meu, ele é defeituoso. Então, eu não produzo a mesma quantidade que uma pessoa normal. Entendi. E o problema é que todos os nossos órgãos e tecidos têm colágeno. E aí, assim, o meu corpo é como se ele não aguentasse a estrutura do meu próprio corpo. Então, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo em pé. Se eu fico muito tempo em pé, a minha pressão abaixa e eu desmaio, porque não sustenta. Posição. Então você desmaiou muito já na vida. Na verdade, Ou você tem algum sintoma que você fala, nossa, preciso. é tipo, eles chamam de pré-síncope. Você começa, mas assim, como eu fui acostumando, Você eu já sabe. fazia alguma coisa. Então, na hora que eu vi que eu ia desmaiar, eu já deitava no chão, levantava as pernas. Eu ando sempre com sal na bolsa. Eu tenho medidor de pressão, então eu vejo que eu tô passando mal, eu já meço a minha pressão pra saber como que tá. Depois que eu engravidei, que os desmaios aconteceram de fato. Já aconteceu 2 vezes. Entendi. Um dentro do ônibus e a outra eu tava sentada na moto com o Daniel. E aí eu falei assim, Meu Deus! a gente tem comunicador, né? Aí eu falei assim, amor, para a moto, eu vou desmaiar. Aí ele tá assim, a gente tá no viaduto. Eu falei assim, mas eu vou desmaiar, nós vamos cair, porque se eu desmaio, Sim, a gente, claro. O peso, né? e ele perde o controle da moto. E aí ele parou correndo e eu, tipo assim, já deitado no chão, arrancando o capacete e espatifada lá no meio-fio. Que loucura. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu falei assim, gente, uma coisa Isso você já tava grávida. Já. Uma coisa é eu passar mal em pé, porque eu sei que Sim. não aguenta a estrutura, mas passar mal sentada é novidade pra mim. Mas eu acredito que é por causa da gravidez mesmo, Pesa né? mais, né? Sim, também. tudo mais. E eu tenho muitas intolerâncias alimentares, assim, eu não absorvo os nutrientes. Eu faço reposição de ferro, de B12, tudo injetável. Nossa, na gravidez, então, você tem que fazer muito Não, de ferro, tive né? que fazer muito. Eu fiz muito. uma vez só. E eu já fiz 2 vezes. E aí, não foi fácil o diagnóstico. Eu fiquei feliz por saber que existia alguma coisa que explicasse tudo. Mas ela é muito difícil, igual, por exemplo, o animal que representa a síndrome de Ehlers-Danlos é uma zebra, porque a zebra, elas são todas diferentes, as listras, elas são Sim. imperfeitas. E a doença, ela se manifesta de formas muito diferentes. Tem algumas coisas que são padrões para todas, mas a maioria não. E assim, são 17 subtipos da doença. Nossa, é muita coisa. E eu lembro que na geneticista, ela falou comigo assim, olha, além de todo o tratamento que você vai ter que fazer e os cuidados, eu preciso que você entre numa terapia de mulheres ou de homens que tenham a mesma doença, porque vocês precisam se apoiar. E aí eu tenho um grupo que chama Meninas Raras no Instagram. A gente faz todos os dias. Ai, e que todas, legal. e são várias, tem uma dos Estados Unidos, tem uma de São Paulo, tem outra de Belo Horizonte. A gente se achou nas redes sociais, eu fui achando as meninas.
E aí a gente vai compartilhando todo dia. Gente, ó, às vezes descobriu um exame novo, um remédio novo. Acontece isso com vocês? O que vocês fazem? Médico? A gente praticamente tem a mesma nutricionista. Ah, legal. Os Eu mesmos... tenho um grupo que eu tô nele há 6 anos, porque eu tenho uma filha que tem uma deficiência também. E quando ela nasceu, eu não tive diagnóstico. Eu tive diagnóstico 1 ano depois do nascimento dela. Então, assim, eu fui totalmente... vivi a função de descobrir o que ela tinha sozinha. Tanto que quando a gente chegou no diagnóstico com a geneticista, eu levei mastigado, assim. Eu estudava Você sobre sabia as tudo, síndromes, né? assim. E são vários subtipos também, a dela. E eu cheguei pra ela falando, olha, os direcionamentos são esse, 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 esse. Ela falou, então vou utilizar isso, nós vamos chegar no diagnóstico. Mas eu tenho um grupo que chama Pais e Mães de Gigantes, porque a minha filha tem uma alteração no tamanho. Ela é menorzinha, ela tem uma displasia óssea. Uhum. E aí o grupo foi importantíssimo para me acalmar, porque eu procurava referências dentro do grupo para saber como ela ficaria ao longo do crescimento. Eu queria saber quais as limitações ela teria, porque um bebê não tem como a gente saber. Sim. E eu queria saber quanto ela ia crescer, como ela ia crescer, se ela ia ter alguma alteração cognitiva ou só física. E o grupo foi um acolhimento, assim, excepcional. Encontrei outras mães que estavam passando por aquilo. E foi, assim, o melhor momento para mim de acolhimento mesmo, para me ter força para passar isso para ela posteriormente. Não, isso é muito real, porque assim... existem as pessoas que estão do seu lado que elas entendem que você tá sofrendo, mas elas não sabem a intensidade disso. Sim. Quando é alguém que sente na pele, Isso. tipo assim, eu posso chegar pra elas e falar assim, Sim. gente, tô morrendo hoje. E aí elas vão entender que é tipo, eu estou morrendo Eu também, mesmo. eu Sim. também tô sentindo isso e eu resolvi assim. Sim. É Viu bom como demais. grupos são importantes? Não, mulheres que se apoiam é muito importante. Meu grupo só tem mulheres. E lá a gente Aí, fala ó. de tudo, gente. Outro Tudo que grupo vocês- tipo MQP. A gente fala de tudo. E aí, assim, eu venho aprendendo a lidar. Eu ainda questionava muito a Deus. Eu falava assim, pô, Deus, qual é a necessidade, né? Tem que ter um propósito. Eu não enxergava o propósito disso. E recentemente, né, eu pensei assim, eu tava frustrada apesar de gostar muito do direito, eu estava frustrada porque eu sou advogada tributarista. Uhum. E eu É a área pensava mais assim, difícil que eu acho. não, e eu pensava assim, nossa, gente, beleza, eu faço muita diferença na vida de empresas, eu recupero tributos, eu faço um planejamento tributário para que eles tenham, né, uma segurança maior nas operações e tudo mais. Mas eu não via isso mudando a vida de ninguém, para ser bem sincera. Era tipo assim, eu tava mudando a vida financeira, o que é importante, mas eu não via um propósito nisso. Eu falava assim, Deus, como que a minha profissão, ela pode ser usada Pra impactar pra a vida impactar de alguém. outras pessoas. E aí, nesse processo, né, do Daniel começar as mentorias Sim. com o Marcelo e tudo mais, e a gente começar a fazer tudo, eu pensei assim, gente, por que não a gente não vai pra área da saúde? E aí o Daniel falou assim, não, e você vai ser a cara da saúde, porque você conhece a dor e as dificuldades de ter um tratamento, Sim. uma doença rara. E as pessoas, elas vão se identificar com você. E aí eu falei assim, nossa, gente, esse pode ser o meu novo propósito de vida. É representatividade. Real. Quando a gente encontra alguém que está Sim. passando com algo parecido, a gente se sente acolhida. Sim. Mesmo que o nicho seja diferente, seja uma síndrome diferente, a gente sente que a pessoa passou por problemas que a gente também vem passando. Isso traz um acolhimento muito maior. Não, e a gratidão é muito maior de você recuperar um dinheiro para uma empresa e você conseguir um medicamento para uma criança que Sim, precisa. com certeza. É surreal. E ao meu redor, assim, na minha família, a gente tem muito problema com doença. É uma coisa que é muito engraçado. Então, assim, eu já comecei a pensar em quantas pessoas eu posso ajudar. Eu vou ajudar Sim. minha mãe, eu vou ajudar minha avó, Claro. que tem uma doença autoimune. Eu vou ajudar a irmã do Daniel, que sofre com depressão e precisa, por exemplo, de um canabidiol da vida. E aí eu vejo as oportunidades, sabe? E de ser mais do que o dinheiro. Uma coisa que o Marcelo fala muito é que o dinheiro, ele é consequência. Sim. Ele não é o propósito. Você já parou para pensar que nada que acontece na vida da É gente por é por acaso? É. E eu mesmo lidei ao longo da vida, né? Tive que lidar com situações também de doenças. E eu sempre consegui superar. E minha mãe mesmo fala assim, você é muito forte, é inacreditável como você consegue. E eu comecei a pensar como isso pode ajudar outras pessoas. Porque eu também tive uma doença autoimune quando eu era criança, que teve uma cura do nada. E eu nunca mais tive sintoma, que eu tive, chama artrite reumatoide juvenil. Quando eu tinha 8 anos, eu andando na rua, parei de andar, caí, parei de andar. Fiquei internado 6 meses, ninguém descobriu que eu tinha. Aí, com Sério? muito tempo, eu era pequenininha, era criança. Fiquei sem andar 1 ano, assim. Tomei cloroquina na época, que hoje foi usada pra COVID, Covid. mas eu usei cloroquina na época, eu tinha 8 anos. E
tive que fazer reabilitação, voltei a andar depois de 1 ano. Então, assim, eu fui lidando com situações assim ao longo da vida. E hoje, o que mais me bate, assim, na mente mesmo, é como eu posso usar isso para impactar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque tem que ter uma explicação pra gente passar por algumas dificuldades. Sim. E quando a gente encontra esse propósito, igual você encontrou, unificando com a sua profissão, isso é transformador. Você tem que usar mesmo para impactar a vida de outras pessoas e dar força para elas. Porque, às vezes, uma coisa que você conseguiu superar, tem outra pessoa que, infelizmente, não consegue. Sim. Então, a Isso é gente vê verdade. casos com finalizações tristes por conta de sofrimento, que desencadeiam depressões. Mas se para você foi fácil, foi transformador de uma outra maneira, nada melhor do que você para dar voz a isso e contar a sua história impactando outras pessoas. Não, e é claro que assim, né, gente? A gente tem os altos e baixos. Então, assim, eu tenho meus momentos de fraqueza, Com de falar certeza. assim, Claro. de querer chutar o balde Sim. e falar, sabe? Por exemplo, antes de descobrir a doença mesmo, eu tive o rompimento do tendão do LCA do joelho sozinha. E aí eu falava assim, gente, eu vou me quebrar toda. Eu tava. Você ficava matutando aquilo na cabeça, Não, né? e aí eu Tentando pensava assim, entender. o maior sonho da minha vida é ser mãe. E se eu não puder engravidar? Aí, claro, gente, tem a adoção, que é lindo, é maravilhoso. Mas, às vezes, a mulher, ela tem o desejo de sonho. gerar, Sim, com certeza. né? E aí eu falei assim, não, eu quero gerar um filho. E assim, eu tô sendo muito bem surpreendida, porque assim, é o pacote completo pra dar tudo errado. É, né? E eu assim, cheguei no 7º mês, bem, assim, a gente tem aqueles desconfortos de gravidez normal. Mas assim, nada Mas que então, eu... seus desconfortos são maiores do que um normal? Tipo, Não, na verdade, eu falo que alguns médicos falavam assim pra mim, ai, a gravidez provavelmente vai te curar. Por quê? Eu tomava remédio antes aí outro propósito. e... Seu sonho era ser mãe, Sim. agora seu filho tá te curando. Por quê? Porque eu tomava remédios pra dores, né? Assim, a Erlens Danos, ela traz com ela a fibromialgia, que é a dor no corpo todo. Minha mãe tem. E aí eu tomava medicamento pra eu aguentar as crises, senão você não consegue fazer absolutamente difícil. nada, tipo, nem escovar dente. É uma Sim. coisa desse nível. E quando eu engravidei, o médico falou assim: olha, não tem nem desmame. Você vai passar, inclusive, pela abstinência, arranca tudo, porque não tem estudos pra saber. Ninguém quer ser cobaia. Falou assim: você quer ser cobaia pra saber se seu filho vai ficar tudo bem você tomando esse remédio? Ninguém quer. Então não tinha estudos. E eu fazia tratamento também pra enxaqueca, com topiramato, que o médico falou assim: olha, isso aborta, pode parar. Parei com tudo e assim, falei, nossa, Deus, tá nas tuas mãos. Mas você parou quando você engravidou, não? Quando eu Do engravidei. dia pra noite. Descobri que eu engravidei, fui na médica, ela falou assim, tira todos os remédios. Entendi. Mas eu entrei em pânico. Aí, óbvio, eu tive 3 dias de abstinência, que eu já imaginava que ia acontecer. Mas, gente, eu não tive nenhuma crise de fibromialgia até hoje. Eu não sei o que é isso. Se alguém falar assim, você sabe o que é? Nem lembro da dor. E aí eu falo assim, é os hormônios da gravidez, não tem É explicação. o propósito de vida sendo descoberto. E através é dessa engraçado história que eu não toda. tinha parado pra pensar nesse assunto. Eu só achei que, tipo assim, era uma coisa boa dos hormônios, mas não como a sua gravidez também pode ser um propósito pra você, Imagina entendeu? outras mães, mulheres que querem vivenciar uma gestação e talvez têm medo por conta da síndrome. Então, Sim. imagina contar essa história, impactar elas, encorajar para que elas tentem, porque por mais que venham os sintomas, não é impossível. Não é. E é gratificante, porque eu tô vendo meu sonho se realizar assim e ser tudo maravilhoso, né? E essa doença impactou o que na gravidez, assim? O que você sentiu, o que você viu? Na gravidez, eu acho que o mais, na verdade, foi o medo de ter do rompimento do útero, porque eu tenho a pele muito elástica, muito fina. Tanto é que o tendão meu não aguentou, ele se rompeu sozinho. Que loucura isso. E aí, o medo era esse. De não aguentar o tempo suficiente que Isso. você precisa na gravidez. Exatamente. E é esse que é o medo do médico, de falar assim, olha, fica quietinha em Belo Horizonte. Mas ele não falou, olha, você precisa de um repouso, tipo. Não, ainda não. Eu vou fazer aquele exame que mostra a glicose, né? Aí eu acho que se desse, por exemplo, diabetes gestacional, aí tem que parar tudo. Entendi. Mas eu acho que a minha glicose, pelo menos as que eu já tenho feito, tá super tranquilo. Eu espero que dê tudo certo. Até porque eu acho que eu não aguento, gente, ficar parada demais, deitada demais. Você é mais elétrica, né? Sou completamente. E entre você e Daniel, assim, quem é mais, sabe, mais elétrico, mais estressado e... Olha, a gente tem um temperamento, né? Uma vez a gente fez aquele teste de personalidade. Nós temos o mesmo temperamento que é dominante.
Então, assim, Como que dá certo? Qual é o temperamento de vocês? Deixa eu ver. é tipo assim, a gente bate muito de frente, sabe? Eu sou muito assim. Mas tem os nomes, você já viu? Que melancólico. Sim, é o... Pô, onde vocês estudam esse- Isso é perfeito. Já Oh, eu isso é amo. muito legal. Amo entrar nesse Isso é assunto. temperamentos... A Depois Mari você até pesquisa ajeitou pra você aqui, ó, ver. na cadeira. Adoro. É o Daniel... Nessa parte do temperamento, tem de personalidade e um outro tipo, né? Uhum. O Daniel, eu acho que ele é aquele temperamento muito nervoso. Como que chama? Estressado. Não é fleumático, não. Tem melancólico, fleumático. Eu também esqueci aqui agora, mas são 4 tipos. Isso, mas o dele é um que, tipo assim, ele precisa se controlar bastante, entendeu? Aham. E o meu eu já sou mais melancólica. Uhum. Tipo assim, eu choro por tudo. O Daniel fica assim, e pra que você tá chorando? Me deixa chorar. Me deixa chorar. Qual que é o problema de chorar? Eu choro por tudo, gente. Pra falar sério, pra falar uma coisa emocionada, eu choro muito. Mas aí a gente aprendeu com o tempo, né? E a Adaptando. maturidade também, E né? a maturidade. Eu falo que assim, o Daniel foi guerreiro, gente, porque nosso primeiro ano de casamento, Foi um caos. ele queria terminar todos os dias. E eu dou razão pra ele. Eu tava zero preparada pra ser dona de casa, e pra ser madrasta, porque o Daniel tem um filho. E vocês convivem diariamente com o filho A gente dele? já morou junto. Ah, tá. Quando eu casei, eu fui morar com os dois. Aham. Então, assim, foi um grande desafio, porque eram 2 personalidades diferentes. Na verdade, 3 personalidades 3. diferentes numa mesma casa. Sim. E aí, eu, tipo assim, eu tinha que fazer comida, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer tudo. E eu falava assim, gente, quero minha mãe. Quero voltar Quando a gente faz assim, né? E hoje a gente se dá super bem, a gente teve uns desentendimentos que eu acho que é normal. Até porque, gente, pensa, a minha diferença de idade pra ele é 8 anos só. Então, assim, eu tive que aprender a ser madrasta e ele a ter uma madrasta. Sim. E às vezes, ele me via mais, eu acho que, como uma amiga, Você do fala que- do filho do Daniel. do que Ah, tá. como... Quantos anos você tem? Eu tenho 28 Ah, tá. e o Henrique hoje tem 20. Eu conheci ele tinha 14, 15. Tô chocada. É. Uma madrasta muito nova que Muito. ele tem. E aí, só que assim, depois eu percebi que... E qual que é a diferença de idade de você pro Dani? 16 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. Mas eu adoro, gente. Eu nunca gostei de gente da minha idade, assim. É. E quando eu me relacionei com pessoas da minha idade, não deram muito certo. Eu gosto de homens... É porque você é muito madura, né? E eu Então, gosto você de homens precisa- maduros que sabem o que quer, entendeu? Aham. Tipo assim, Decidido, assim. E Assume responsabilidades, assume consequências. os assume riscos tudo, também. risco. Igual, o jeito que ele falou com meu pai, assim, óbvio, né? Queria que meu pai tivesse aceitado de cara, mas não, e ele ainda falou assim, e Roberto, você ainda vai me dar a sua permissão? Tipo assim, tem que ter muita confiança, gente, pra você falar Sim. isso. Verdade. E não Verdade. espere isso de um menino novo. Não, não ia espera. acontecer. Não, O menino vai... "Ai, tchau." Não, Ficar com medo do cara, sair correndo. sabe? Ele nunca fugiu, assim, da responsabilidade. Isso, Aham. pra mim, foi muito importante. E como a gente tem o mesmo pensamento de vida, por exemplo, eu já cheguei pra ele sentando, assim, logo quando a gente começou a namorar, eu falei assim, olha, deixa eu te contar meu passado. Presta atenção. Meu Deus. Isso Ela é bem decidida também. me né? envolvi com fulano de tal, aconteceu isso, foi traumático assim, foi não sei o que, blá, 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 blá. Dá pra você? Dá. Aí ele falou assim, vou te falar do meu. Aí eu não queria saber, né, mas... Mas agora, né? É Aí ele- aquilo, a gente fala, a gente tem que escutar. Por quê, gente? Porque eu sabia que iam chegar pessoas maldosas que iam querer contar alguma coisa do meu passado. E aí, quando essas pessoas chegassem, ele ia poder responder assim, eu já sei, ela já me contou. Entendeu? Então, assim, a gente sempre Mas teve... é aí que cria a confiança no relacionamento, Sim. sabia? Não, e a gente teve um relacionamento, assim, muito aberto nesse sentido, sabe? De falar. Então, Mas o relacionamento certo começa assim mesmo. Pra gente construir a confiança dia após dia, né? até porque, gente, eu sabia que ele tinha um passado. E óbvio, a gente... Todo mundo tem um passado, gente. A gente teve um início de namoro que foi muito julgado pelas pessoas. E eu sabia, o que era muito triste. Porque eu falava assim, gente, o fato Vocês de... já foram muito julgados pela idade, né? De diferença. Não só pela Vocês- idade, mas eu acho que por ele já ter tido um casamento, um filho, e ser mais velho. Mas eu falava assim, gente, a pessoa teve um relacionamento que não deu certo, aí ela é inválida pro resto da vida, isso não Não existe. pode Sim, recomeçar, não pode, reescrever a história, né? Principalmente por Mas você estar no meio tem cristão, muito tabu sabe? sobre isso, sabe? Muito. Até hoje. Até hoje. Mas eu falo, mais uma vez, o meu tio, que ele já faleceu, eu amo ele demais. Ele virou pra mim e falou assim, Fernanda, o seu nome significa ousada. E você faz isso em tudo na sua vida sem perceber. Então, assim, a pessoa falou assim, eu preciso de alguém pra quebrar um paradigma, mas chama a Fernanda. Ela vai fazer isso muito bem. Adoro. E lógico, eu sofro e tal, a Mari é mas, assim também. mas eu dou a cara e falo assim, gente, é isso aí que eu vou fazer mesmo e
doa quem doer. Aham. Pronto, acabou, é minha decisão. Ô, Fê, e como que você concilia todas as tarefas do cotidiano? Agora você vai começar com as tarefas de mãe, mas de esposa, de dona de casa e trabalhar fora. Como que você faz pra conciliar todas essas áreas da vida? Gente, não faço. A verdade é essa. Sendo bem sincera, é assim, eu acho que eu falho muito. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de cuidar da casa, gente, eu sou verdadeira. Eu sinto muita dor pra fazer coisas simples. E aí eu cheguei a um ponto que eu falei assim, gente, não quero fazer. O máximo que eu faço, pra ser bem sincera, assim, é a comida, porque eu gosto. Mas também Ué, não já gosto. tá muito, porque eu odeio cozinhar. Não, mas não gosto da obrigatoriedade, não. Eu falo que um dia se eu tiver condição de alguém cozinhar pra mim, eu vou amar essa pessoa e eu vou pagar por isso. Mas por enquanto eu cozinho. Mas assim, eu tento. Eu tento administrar da forma que dá. Por exemplo, eu tô morrendo de medo de ser mãe, pra ser bem sincera. Porque eu tenho medo de. Sempre foi meu sonho, mas quando nasce aquele nenenzinho que você olha e você fala assim, gente, E ele agora, depende de o que que eu você. faço? Ele depende de você pra tudo. Pra respirar, pra comer, pra tudo. Aprender tudo. Mas por outro lado, eu sinto uma tranquilidade muito grande porque eu vejo que o Daniel é muito parceiro, sabe? Então, Isso é assim, muito importante. eu sinto que ele vai estar comigo 24 horas nisso. Eu não vou estar sozinha. E pra mim isso é o mais importante. Sim. Eu falo que eu não sou apegada a lugares, né? Igual eu já tô mudando de novo em menos de um ano. E eu já tô super animada. Eu adoro, tipo, mudar tudo. Vamos mudar e começar do zero. Mas às pessoas eu sou muito apegada. Muito. Então eu falo assim, o fato de ter o Daniel comigo, me ajudando, sempre Te disposto, tranquiliza, né? me tranquiliza demais. E sabendo que, por exemplo, eu vou estar em casa cuidando do nosso neném e ele vai estar trabalhando muito pra sustentar a gente. Sim. Então, isso assim, isso é uma Mas coisa. é uma parceria também, né? É o que eu falei aquele dia, até no nosso encontro do MQP, que vai muito de uma combina. Tudo que é combinado não sai caro no final das contas. Lá em casa a gente sempre foi muito combinado com isso. E você vai receber muito julgamento sobre isso, de só ele que trabalha, é ele que coloca o dinheiro dentro de casa e você não faz nada. Só que, gente, cuidar de casa, cuidar de filho é mais trabalhoso do que você sair para trabalhar. Ah, com certeza. Então, assim, e lá em casa a gente foi muito definido disso, foi tudo muito combinado. E foi assim, eu tirei um ano, eu até já contei aqui várias vezes, eu tirei um ano pra eu focar no Miguel. Eu queria focar na minha maternidade durante um ano. E agora que ele completou um aninho e tal, eu vim viver outro propósito, que era o meu projeto pessoal do MQP e tal. E assim, eu fui muito julgada por isso. E é legal, porque você é definida, você, tipo assim, fala, eu quero ser assim, eu vou ser assim, e tipo assim, foda-se pro que o povo vai pensar. E isso é muito legal, sabe? Eu acho que é dessas mulheres inspiradoras que a gente estava Cheia de precisando coragem. mesmo, cheia de coragem. Eu acho que o que você falou faz muito sentido, é dividir as tarefas. Então, assim, é claro que o neném ele vai precisar mais da mãe, Sim, com certeza. por óbvio, né? E então, assim, eu vou dedicar. E isso é um trabalho, né? É o que você tava falando. Eu tô cuidando do bem mais precioso dele, Exato. que é o nosso filho. Então, nessa parte eu tô bem tranquila, mas assim, eu falo que eu tenho medo é dos desafios mesmos, né? E quando, por exemplo, quando eu tô nas minhas crises lá de baixa por causa da doença, eu fico assim, e se eu não aguentar segurar meu neném? E se começar a doer? Aí o Daniel é super paciente. Aí, amor, eu pego pra você. Aí você coloca ele na cama um pouquinho. Aí você relaxa seu braço. Aí você pega ele deitada na cadeira, que não vai pesar. Então, assim, ele tem muita paciência. Mas pode ter certeza que depois que ele nascer, você nunca mais vai sentir dor na sua vida. Eu já tô profetizando isso aqui. Mas aqui, eu tive Amém. situações na minha vida que eu já sofri um acidente uma vez, fiquei na UTI, porque Sério? eu tive Nossa, um... Mariana descobrindo coisas Gente, da vida tem- dela aqui. Tem várias coisas. Um acidente de carro e eu tive foi o meu acetábulo, que é a junção do quadril com o fêmur. Minha perna saiu do lugar, literalmente. Chocada. Eu fiquei na UTI 2 dias, passei por um procedimento cirúrgico. Porém, a Isabela tinha acabado de fazer uma cirurgia, que é a minha filha mais nova. Ela fez uma Aham. cirurgia nos 2 joelhos. E ela não estava andando. Ela ficou sem andar 3 meses. E eu sofri esse acidente nesse tempo. Mas eu saí do hospital, assim, na terça-feira, e eu morava no 4º andar. E eu não tinha ninguém pra ficar comigo. E eu precisava de ficar com ela. Mas eu voltei a andar, minha filha, numa velocidade, subi dessa escada, carregava ela, dava banho nela. Eu não sei como eu recuperei. Mãe. Até hoje no manco, porque era pra eu ter feito fisioterapia, eu não fiz. Porque eu tinha que ir nas fisioterapias dela. Então, assim, tudo ao longo da minha vida, depois que eu tive eles, me transformou em força mesmo. Porque você não tem opção. Sim. Você precisa ser forte por ele. Então, isso vai acontecer, vai transformar a sua mentalidade e vai te dar uma força e um combustível para superar a sua dificuldade, que é a síndrome hoje, os sintomas dela, que você vai ver como isso vai se tornar, assim, pequeno perto dele na sua vida. Segurar ele vai ser algo que vai te motivar a enfrentar tudo isso. Sim.
Com certeza, eu É acho. isso aí. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. E aqui, você e seu marido trabalham juntos, né? Sempre Sim. trabalharam. Como que vocês conciliam o trabalho com o pessoal? Ah, É eu porque acho. você falou assim, ah, é porque eu e ele, a gente tem o mesmo gene e tal. Quando a primeira experiência era engraçado, porque, por exemplo, ele sempre me repreendia se fosse necessário, né? Ele era Uhum. meu chefe, no primeiro momento. E eu não podia falar nada, aí eu ficava assim, em casa a gente resolve. Tipo assim, aqui eu não posso falar nada, né? Mas eu acho que assim, E aí você chegava em casa e remoía isso. mas eu acho que isso era mais do momento, porque o que acontece? Como o Daniel ele é bem mais velho, eu sempre acreditei que ele sabia mais. Isso não foi um problema pra mim, tipo assim, sabe, de ego. Maturidade. Aham. Não tinha. Então, assim, eu queria que ele me ensinasse. E é até hoje, assim, sabe? Às vezes eu tô com alguma dúvida, eu ligo pra ele, amor, aqui, como que funciona esse procedimento aqui? E antes não. E ele tem um posicionamento que me irritava, mas que foi muito importante. Ele nunca fez nada pra mim. Ele falava assim, ó, pesquisa tal coisa. Aí eu, se fosse pra pesquisar, eu mesma perguntava. pesquisava. O Marcel já foi assim comigo também. Sabe? E eu acho que Aí isso ele me falava, incentivou. pesquisa no Google. Eu falava, filho, se fosse pra eu pesquisar, eu não tava te perguntando. E minha mãe e meu pai faziam muito isso comigo, sabe? E eu acho que isso te incentiva a amadurecer muito mais. A Hoje, ter mais... eu demando dele muito menos. Eu já Isso. tenho mais segurança pra aquilo que eu tô fazendo, sabe? Mas é muito bom você ter uma pessoa que você considera uma referência. Sim. E, tipo assim, e não tem ego nisso, não, sabe? Sim. É. Da mesma forma que, por exemplo, o tributário, ele não entende muito de tributário. Quando eu vou perguntar alguma coisa pra ele, ele fala assim: amor, não tenho segurança pra responder isso, mas eu acho que você sabe e você só tá com medo. Então, assim, acredita no seu potencial. Legal. E aí era isso. E qual dica que você dá para as mulheres que trabalham, que compartilham a vida pessoal e o trabalho com o marido? Eu acho que é muito importante você separar as coisas e entender. Se existir uma hierarquia, tem que entender a hierarquia, gente. Sim. Não adianta. E respeitar ela. Então, assim, se o Daniel estava na posição de meu chefe, eu tinha que tratar ele como meu chefe. Não tenho. Por exemplo, tinha uma época que eu chamava ele de amor. Ele virou pra mim e falou assim: eu quero que você me chame de Daniel no escritório. Uhum. Porque as pessoas precisam entender que existe essa hierarquia. E pra mim era super normal chamar ele de amor. Aí eu ficava assim, nossa, vai ser tão difícil fazer isso, mas tudo bem, eu entendo, sabe? Então, assim, Sim. é muito importante você saber separar e, principalmente, não levar o problema pra casa. Os problemas do escritório você tem que resolver no escritório. Agora que a gente tá trabalhando junto, a gente teve até recentemente não uma briga, mas uma conversa sobre isso, Discussão. porque eu sentia que, por exemplo, eu sou sócia dele hoje. Uhum. Hoje não existe mais essa hierarquia. Sim. E às vezes ele tomava uma decisão sem me consultar. E eu falei assim: não, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou sua esposa e tal, mas hoje eu sou sócia do escritório. Uhum. Então eu quero participar das decisões. E ele entendeu, ele falou assim: realmente, eu tava achando que eu estava fazendo uma coisa melhor por nós. Mas eu Mas tem- também tenho a minha forma de pensar, eu vou ser crítica, eu vou concordar com alguma coisa ou não, entendeu? Então, assim, a gente tá alinhando isso, é um processo e tem Sim. que saber conversar. Sim. E bom que você se posiciona, né? Ah, Isso que é sim. importante. Chorando, mas. Porque eu ainda não aprendi a ser madura a ponto de não chorar, mas eu falo mesmo chorando. Eu choro por causa de tudo também. Eu e Lô somos chorona também. A gente Nossa, não pode. sério? Eu Tudo sou a mais gente de chora. boa. Gente, chama minha atenção pra você ver. Eu entro dentro do mundo, assim, choro Ah, eu até também. morrer. Detesto que chame minha atenção. também. Detesto. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, independente. Eu entro num. Assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não aguento ser chamada atenção. Eu choro real. É horrível, né? Nossa, eu não sou muito chorona. Eu sou Nossa, demais. eu e Lô, a gente cama. Ontem nós conversamos, comecei a chorar, eu já. Não, e se tivesse alguém chorando na minha frente, já era, gente. Eu vou chorar junto com essa pessoa. Não pode. Ou então, quando você, tipo assim, você tá segurando, você tá tentando não chorar e vem uma pessoa e fala assim: ai, por que você tá querendo chorar alguma coisa? Aí pronto, aí você desaba mesmo. É. Né? E quais são os principais pilares pra você, pra um relacionamento dar certo? Acho que a primeira coisa é Deus. Ou é engraçado, porque todas respondem. A gente faz essa pergunta pra todas. E é incrível, porque todas respondem que o primeiro Deus. é Deus. É Deus. Depois eu acho, assim, que é o pilar da comunicação, que é uma coisa que eu tive que desenvolver. Eu tinha muita dificuldade de expor mesmo o que eu tava sentindo, sabe? E agora eu não negocio com isso. Eu sento e falo. Eu tento encontrar a melhor forma de falar. Isso é muito Claro. importante também, né? Sim. E família. E família, quando eu falo, não é também. Eu considero amigos família também. Tem Sim, amigos que. pessoas Mas tem em amigos que volta. são mais famílias do que a nossa própria Sim. família. É muito importante você estar com pessoas que têm o mesmo valor e que têm um pouco mais de maturidade do que você também. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, é difícil pra mim falar de algum problema meu com o Daniel com a minha mãe. Porque é minha mãe. Sim. Mas aí você procura uma pessoa que é referência na sua vida.
Então é isso, é Deus, comunicação e família. E tá junto, gente, para o que deve é. E o que que você costuma fazer para recarregar suas energias? Se sentir bem consigo mesma? Conta um pouquinho pra gente. Gente, eu gosto muito de dormir. Grávida, Amo. então, nem se fala. Pra ser sincera, eu gosto muito de dormir. Mas assim, eu gosto de. Eu acho que o que me faz mais recarregar energias é estar com as pessoas que eu amo mesmo. E fazendo alguma coisa. Então, assim, eu gosto de encontrar pra jantar, eu gosto de fazer alguma coisa lá em casa e convidar as pessoas. Igual eu tô mudando de casa agora. Aí eu já falei pros nossos sócios, né, assim, e as esposas, olha, eu quero receber vocês lá. Isso pra mim é muito bom, receber Sim, pessoas. Eu também adoro receber sabe? pessoas. E ter Tá momentos rodeada de gente é bom com as minhas demais. amigas. Pra gente falar besteira, pra gente É. conversar sobre qualquer coisa sem julgamento, sabe? Sim. Eu acho que eu recarrego as energias assim, família, amigos. Eu acredito que E dormindo. eu faço isso todo dia. Que se eu não tivesse momento de falar bobeira e rir, brincar, no dia eu não sou a mesma. Tem que ter a leveza, né? Descarregar. É. Ô, Fê, qual o insight que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Uma mensagem positiva, de empoderamento? Você que tem uma história tão bonita, fala para aquela câmera ali. Eu acho que assim, não importa a dificuldade que você tá vivendo, seja ela física, emocional, sempre vai existir um propósito. E independente da fé que você tenha, existe um ser superior, né, que no meu caso é Deus, é Jesus Cristo, que ele vai dar sentido à sua vida, sabe? E o mais importante é não desistir. Porque às vezes a gente passa por uma coisa aqui, mas a gente não entende. E cercar por pessoas que querem o seu bem, isso é muito importante. Eu já tive muitas pessoas que eu achava que eu podia confiar e eu me decepcionei muito. Mas depois eu aprendi a confiar nas pessoas certas. Sim. E aí a sua vida decola. Porque não tem nada que possa acontecer com você que você vai estar sozinha, sabe? Sim. Então, assim, cerque de Deus e de pessoas que te amam. Não desista. Nossa, tô Gostei, chocada, viu? forte Com isso. ela, forte. E me conta, você entrou recentemente no MQP, né? O que você tá achando do grupo? Você já teve algum aproveitamento, assim, positivo? Eu acho que assim, eu falei que eu gosto de cercar de mulheres, né? Mas a verdade é que eu não tenho muitas amigas, sabe? Eu tenho, tipo, 3 amigas. Uhum. E eu sinto falta disso. Principalmente agora que eu tô entrando numa nova fase que essas minhas Sim. amigas não são, que é ser Sim. mãe, ter um Ciclos, negócio né? Ciclos próprio. vão mudando e as amizades, E eu, querendo ou assim, não, vão junto, assim. E eu tô super animada de poder encontrar pessoalmente com as meninas mesmo e a gente ter esse momento de compartilhar. Eu vejo que, assim, por exemplo, recentemente uma próspera compartilhou uma situação que ela viveu com o filho dela. Sim. E eu vejo que, tipo assim, a gente toma as dores. Você viu sabe? quantas mulheres apoiaram ela? A Sim. Mara A gente se to- manifestou em Sim. ajudá-la, sobre, Sim. sobre mover alguma coisa Eu e acho tal. que Isso é muito bom esse acolhimento, você se sentir pertencente a alguma Sim. coisa. Então, pra mim, eu acho que é uma oportunidade de crescimento muito grande em todas as áreas da vida, sabe? Inclusive, assim, por exemplo, você, igual você falou, você não tem as suas amigas não têm filho e tal. Lá você vai. Qualquer coisa que você tiver, qualquer dúvida, Você vai você conseguir vai conseguir ter apoio. lá um apoio. Ou, ai, meninas, eu tô com dúvida disso, o que eu faço? Não, eu precisei de uma ajuda médica e aí Você 3 viu? pessoas Foi se manifestaram, legal. eu conversei São com as 3. médicas. Foi. Com as médicas e elas me deram super suporte. Então, assim, eu tô achando incrível. E eu achava que isso era uma realidade bem distante, pra ser bem sincera, assim, sabe? Porque a gente já tinha muitas outras coisas que a gente tava Sim. fazendo e eu pensei assim, não, olha, quando a gente tiver a oportunidade, eu quero participar. E Deus é tão bondoso, né, com a gente, com as coisas, que aí foi, assim, mais rápido que eu esperava. É Bom. isso aí. E pra você, o que é prosperidade? Gente, prosperidade pra mim parece clichê, mas nunca teve a ver com dinheiro, sabe? Por mais que eu ainda não tenha realizado metade dos sonhos que eu tenho, eu já me considero uma pessoa próspera. Sim. Porque eu tenho o mais importante, que é Deus no meu coração e uma família que eu estou construindo. Então, assim, eu sou próspera. É isso aí. Fê, muito obrigada pelo papo de hoje, foi incrível. Mulheres, muito obrigada por assistirem mais esse podcast. Eu tenho certeza que vocês adoraram e que a Fê, com certeza, inspirou muitas de vocês aí com a história dela, né, Mari? Isso mesmo. E muito obrigada, meninas, também. Era Também vocês, agradeço. eu amei. Obrigada. Vocês são E é ótimos. isso, gente. Curtam, compartilhem, mandem pras amigas e façam parte do MQP para prosperarem junto com a gente. Beijinhos e até a próxima.